problema é que eu não tenho tempo pra postar. Eu já escutei de uma aluna nossa, ela olhou assim pra mim e disse assim, Luísa, eu olhava tu falando sobre postar todos os dias, eu pensava assim, mas ela acha o quê? Ela acha que eu só faço isso todo dia do dia da minha vida? Eu tenho um monte de coisa pra resolver. E daí ela entendeu que, né, com programação, com estratégia e tal, fica mais simples. Lojista, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao podcast Vitrine Online. Aqui a gente discute as táticas e estratégias para ajudar a sua loja a faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais, fazendo vendas todos os dias. Eu sou o Francisco. E eu sou a Luísa. No episódio de hoje, a gente vai falar quantas postagens você deve fazer por dia nas redes sociais. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai te responder essa pergunta e, claro, que a gente vai te mostrar como fazer disso um hábito, como fazer com que as postagens, a publicação nas redes sociais da sua loja não sejam difíceis, mas que elas aconteçam de uma forma muito mais natural, porque sim, é possível fazer isso. Isso, fazer isso de forma prazerosa, fazer isso de forma planejada, tudo isso. A gente não vai chegar aqui agora, a gente até podia fazer, né? Responder rapidinho. Já responde rapidinho pra quem é mais ansioso. Quantas postagens eu devo fazer por dia, Luísa? Pelo menos, no mínimo, uma vez no feed e 5 stories por dia. Pronto, tá respondido, Pronto. mas não vai embora. Não vai embora, porque a gente vai te explicar, porque talvez você esteja aí do outro lado pensando, mas eu não gosto de fazer story, eu não sei fazer story. Então a gente vai fazer com que você entenda como trazer isso para a rede social. Isso, então assim, respondendo agora devagarinho, né, e para absorver, para vocês conseguirem anotar aí, a ideia é o seguinte, é importante que você esteja presente o máximo de tempo possível, tem vários benefícios disso, então a gente coloca aqui que o mínimo que você deve fazer é uma postagem no feed da loja, no Instagram, e nos stories, 5 stories por dia tá bom. Tá? É importante ser consistente, estar sempre presente lá. E claro, tem a ver também com a sua capacidade de produção e a gente vai dar algumas dicas aqui de como você pode otimizar esse processo. É claro que a gente está falando mínimo, tem gente que publica muito mais opções, muito mais porque talvez já tenha um processo, já esteja mais organizado, mas assim, para quem está começando, para quem ainda não colocou isso como algo presente no seu dia a dia, fica a sugestão de pelo menos o mínimo. Por quê? Por que a gente fala que tem que ter esse mínimo? Porque se uma pessoa tem, por exemplo, uma loja física, ela quer abrir a loja todos os dias. E na rede social não tem como a gente ir lá abrir a porta da rede social, mostrar iluminar a vitrine e tudo mais. Quer dizer, tem como fazer isso. E como é que você faz isso? Estando presente, postando, publicando e compartilhando para as pessoas que você está ali para atendê-las, para mostrar conteúdo, para mostrar o seu produto. Então, é mais ou menos essa mesma analogia, né? Da mesma forma que uma loja abre todos os dias, você abre a sua loja na rede social todos os dias, fazendo pelo menos uma postagem no feed e 5 no story. Faça o pessoal ver a sua vitrine online. Exato. Claro. Poste, apresente-se. Né? Quem não é visto não é lembrado. E existem várias vantagens de postar todos os dias. A primeira delas é que com o tempo você vai ficando cada vez melhor, vai pegando o hábito, né? Vai entendendo os macetes, que tudo é questão de prática. A gente vai ficando mais habituado às ferramentas e daqui a pouco aquilo que demanda um pouco de esforço maior inicialmente, com o tempo se torna uma tarefa simples. Inclusive tem como programar todas as postagens por vários dias a partir de programação. A gente vai falar um pouco sobre isso. E assim, o que é muito importante é a mesma coisa. Sabe quando você vai lá e compra uma calça jeans, aí todo mundo indica que a calça jeans tem que ser mais apertada, daí fica meio desconfortável, mas aí usa um ou dois dias já fica mais confortável, já fica mais ajustada. Ou, por exemplo, assim, o vinho, quando o vinho tá mais velho, ele tá melhor, ele tá melhor de apreciar, o couro é melhor de usar quando fica mais velho. Então, quanto mais você vai fazendo, quanto mais você vai ficando entendendo do negócio, mais fluida a coisa fica. Então, você
faz a coisa acontecer com mais facilidade. A Luísa é muito craque em fazer pudim, por exemplo. Opa. Os primeiros pudins dela não foram muito bons, né? Os primeiros não, aí no meio eu dei uma errada na receita também, mas com o tempo ficou, agora é craque. Hashtag pudim é a hashtag isso aí, será que isso é um pedido pra eu fazer um pudim? Isso aí. Pensei, rolou uma indireta, eu acho. Pense a respeito. Segunda vantagem de postar todos os dias, de estar presente nas redes sociais, é que você consegue identificar, você pode fazer testes. Então daqui a pouco eu vou postar uma vitrine online de um produto, usando, sei lá, um flat lay, por exemplo, que é aquela imagem que a gente tira a foto de cima. E aí você consegue identificar se o seu cliente se o seu cliente compra com esse tipo de imagem, se aquilo ali chama a atenção dele. Ou se daqui a pouco é melhor quando você faz um post de conteúdo onde você está mostrando duas opções e pede para ele participar, ou então, enfim, um vídeo, um Reels, e aí você começa a identificar quais são as postagens que geram maior engajamento, maior interação e, claro, quais são as postagens que geram mais vendas para que você faça mais vezes estas postagens. Então assim, você vai... A partir do momento que você vai produzindo, você vai tendo uma resposta das redes sociais, elas vão te dizer, olha, esse caminho aqui o pessoal tá gostando, esse aqui... Não, na verdade, não são nem as redes sociais, é a resposta do seu cliente quanto ao produto que você está apresentando, a forma que você está apresentando. Então, fica muito mais fácil você testar fazendo do que, eu acho que o meu público gosta mais de quando eu posto foto assim, assim, assado. Tá, mas eu acho ou eu tenho certeza? Então, para ter certeza, tem que colocar em prática. Então, isso é muito importante e tem a ver com a quantidade de postagens que você faz também. Claro, e aí a cada nova campanha que a sua loja faz de vendas, cada vez que ela inicia uma nova comunicação e passa a apresentar uma nova campanha, ela já vai ter o histórico das campanhas anteriores e a cada nova campanha tudo fica mais assertivo. E a gente começa a entender, tudo é questão de prática. Outra questão que traz um outro benefício, que você quase que óbvio, mas enfim, precisa ser dito, é aumentar o alcance. Quanto mais postagens você faz, mais o algoritmo do Instagram adora aquela loja que posta todos os dias, que está lá sempre presente, porque é bem melhor. Aliás, a gente acabou não comentando sobre isso. É muito importante que a sua loja não faça de postar assim, chegou novidade na loja, vai lá e faz 7 postagens. Não. E aí fica 7 dias sem postar, segunda-feira da semana que vem vai lá e faz tudo e gasta todos os tiros de uma vez só. Isso é ruim, porque uma postagem está competindo com a outra ali, e daí depois ela fica vários dias sem e o algoritmo, o público, todo mundo acha estranho. O que aconteceu com essa pessoa que ela sumiu, né? Desapareceu. Eu tinha gostado tanto do que ela tinha publicado, mas aí gastou tudo, né? Então tu acumula tudo num lugar só, num ponto só, e daí é aquela coisa meio que para um lado só, né? Não fica algo equilibrado, e é importante estar equilibrado para que você tenha constância, né? Então, postar toda hora no sentido de ter isso distribuído ao longo do tempo é que é importante, porque se o teu alcance... Muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho engajamento, as pessoas não veem o que eu faço, não tenho, né... Cadê? Cadê a galera? Cadê todo mundo? Porque às vezes você foi lá, chegou a novidade. 9 horas da manhã, vou postar tudo. Daí chega 9, 9h10, 9h20, 9h30, 9h40, 10 horas. Só que eu, por exemplo, eu não consigo. Eu sou uma cliente que trabalho o dia inteiro, tô na correria, eu só pego o celular no final do dia. Quando é que eu vou ver tua postagem? Nunca. Porque ela aconteceu muito tempo depois. Então, um dia inteiro passou, uma vida inteira passou, e aí a pessoa acaba não vendo. Então, você precisa distribuir isso ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo da vida toda. Né? E essa questão do horário de postar, aí varia muito conforme a própria ferramenta, por exemplo, do Instagram, ela dá algumas dicas do horário que vai funcionar um pouquinho melhor ou pior. Geralmente são os horários
pensa quando você tem tempo livre para ficar um pouco no celular. É mais ou menos nesse horário que vale a pena postar. E essas dicas aí, os insights que tem lá no Instagram é para conta comercial. Então, é importante que você tenha a sua conta comercial. Outro ponto, aumentar a conexão com as pessoas. Tem tudo a ver com o teu alcance. Porque se tu tem alcance, quer chegar nas pessoas, tu começa chegando nas pessoas, tu vai te apresentar, tu vai mostrar teu produto, tu vai conseguir criar essa conexão, porque tu vai saber quais são os tipos de vitrine online que a pessoa gosta, quais são os tipos de conteúdo, e aí tu começa a criar essa conexão, tu tá presente no dia a dia delas. Eu, por exemplo, eu já ouvi de algumas pessoas dizendo, Lu, quando tu não aparece nos stories, eu fico, o que aconteceu? Cadê ela? Né? Cadê ela dando os gritos dela? Pois é, isso acontece. Porque, querendo ou não, eu tô ali todos os dias, ou compartilhando uma resposta no conteúdo ali na caixinha, ou eu tô compartilhando uma ideia, enfim, alguma coisa que eu sei que o meu público, que é você que tá aí do outro lado da telinha, tá aproveitando, tá podendo colocar em prática. Então, como é que o meu conteúdo, as minhas peças, os meus produtos podem fazer parte do dia a dia das pessoas? Como é que eu posso fazer com que aconteça essa interação? E aí começa a gerar essa conexão, porque a pessoa gosta de ti, se ela tá te acompanhando é porque ela quer ver mais de ti. Claro, e quanto mais essa consistência, essa regularidade nas postagens, a pessoa também fica mais tempo consumindo o seu conteúdo. A gente já contou aqui em episódios anteriores os casos de lojas que tem bastante postagem, mas aí a pessoa vê lá várias vitrines online, se envolve com o conteúdo, e quando viu, é como se ela tivesse entrado numa loja física linda, que quando ela viu, passou 1 hora lá dentro da loja, ela estava passeando por todos os cantos, que nem a Renner, as lojas grandes tem aquela sacola para tu ir carregando o produto. Quanto mais tempo a pessoa ficar com você ali no feed, melhor, porque maiores são as chances de você apresentar um produto que ela vai ter interesse. Então isso é muito importante. Então, postar todos os dias é como se fosse abrir a loja todos os dias. E essa frequência ajuda a ter uma audiência qualificada, que é o primeiro método, o primeiro pilar do nosso método, né, do método Vitrine Perfeita, que é trazer mais pessoas e trazer as pessoas certas para acompanhar o conteúdo que você posta aqui nas redes sociais. Então percebe que todos esses passos, tudo que a gente comentou aqui faz parte e de certa forma é bem visto pelo Instagram, é bem visto pelo Facebook, é bem visto pelo próprio WhatsApp, porque você está fazendo as pessoas ficarem naquele mundinho, naquele aplicativo. Então ele mesmo vai te ajudar a tu ter mais alcance, ele mesmo vai te ajudar a chegar nas pessoas. E isso de fazer a construção de uma audiência qualificada é fundamental para você estar falando com a pessoa que realmente quer o seu produto. E não com uma pessoa que, nossa, quem é essa pessoa aqui que eu não sei nem quem é. Né? E quando a gente vai acabar dando muito exemplo aqui do Instagram, porque é a rede social mais visual, é a que a maioria das lojas está. Mas daqui a pouco, por exemplo, se você tem uma estratégia voltada para o TikTok, por exemplo, as regras, a ideia vale a mesma coisa. Claro, né? claro. Então, depois a gente vai chegar mais nessa parte do Instagram no final. Uhum. E aí a pergunta que vem agora é assim, daqui a pouco a pessoa está olhando ali, sim, eu já entendi. Okay. Isso que vocês estão falando de postar todos os dias, um monte de gente já diz, eu já sabia e tal, mas o problema é que eu não tenho tempo para postar. E aí? Eu não tenho tempo. Luiz, eu já escutei de uma aluna nossa, Mariane, desculpa, vou te denunciar. Tu falou assim, que uma vez a gente estava conversando numa mentoria, ela olhou assim pra mim e disse assim, Luísa, eu olhava tu falando sobre postar todos os dias, eu confesso, eu pensava assim, mas ela acha o quê? Ela acha que eu só faço isso todo dia do dia da minha vida? Eu tenho um monte de coisa pra resolver. Então assim, ó, calma, respira. Ela falou isso quando ela participou do desafio, que a gente mostrava o passo a passo da construção da campanha, e ela olhou assim e disse, nossa senhora, isso aqui eu não vou conseguir. E daí ela entendeu que, né, com programação, com estratégia e tal, fica mais simples. E hoje ela faz. Hoje ela faz com o pé nas costas. Hoje ela programa todas as postagens no final de semana, já deixa tudo pronto, e aí ela não tem esse trabalho durante a semana que ela consegue compartilhar com o outro trabalho que ela tem. Então, exato. Enfim, é um exemplo. Mas assim, é tudo uma questão de prioridade. Isso, né? Que eu ia Se falar. ficar claro para a loja que estar presente todos os dias
influencia diretamente em vender todos os dias, isso torna-se uma prioridade. E a partir do momento que for uma prioridade, bom, aí tem que dar um jeito de arranjar tempo. Tempo se cria, também é uma frase de uma nova... Tempo é a gente que faz. Foi uma frase que uma aluna nossa uma vez disse, e na verdade é isso mesmo, a gente sempre consegue dar um jeito, e tendo um hábito, a gente já vai falar sobre isso, fica muito mais fácil. E assim, ó, eu quero ter uma loja. Talvez você esteja pensando assim, tá, o meu sonho é ter uma loja, eu já tenho a minha loja. E existem necessidades básicas para uma loja. Existe cumprir algumas atividades que são básicas para a loja. E aí essas atividades, essas funções, você não pode ficar deixando tudo sempre para a última hora, sem planejamento, sem organização, sem seguir um processo. Por quê? Porque o teu cérebro, ele vai te sabotar, ele vai dizer, nossa, Luísa, agora já chegou no final do dia, nem posta, nem adianta mais. Nem adianta mais, as pessoas nem vão mais ver. E daí você não posta um. Ou até... Aí pensa assim, não postei um. Eu já também não vou postar, ele não posta dois, não posta três. Aí quando uma semana passou, e daí fica me reclamando. Não tô dando resultado. Pois é, mas tá fazendo? Tá se organizando pra fazer? Então existem algumas necessidades básicas que você precisa cumprir para que a sua loja aconteça, para que a sua loja venda todos os dias. E outra que acontece, que é bem comum, que é assim, chegou no final do dia e veio aquele estalo, nossa, eu não postei hoje. Aí vai lá, pega rápido, posta e pum! Aí não sei se não era melhor não ter postado, né? Então postar de qualquer jeito também não é a saída. Então, o mais importante é aquilo que a gente estava falando ali, é ter isso de forma que se encaixe na sua rotina, que se torne um hábito. A gente tem um caso, por exemplo, de uma aluna nossa, que é a Andrea, da Lojas Fan, que comenta que agora ela envolve a equipe dela, toda a equipe está envolvida em criar as vitrines online para a loja, e o dia de tirar as fotos é o dia mais feliz dentro da loja, porque está todo mundo envolvido, uma participa com a outra, nossa, o que tu fez? Olha, que criativo e tal, e aí todo mundo... É o poder de comunidade, evidentemente, claro, que as pessoas estão se ajudando ali, trocando ideias e compartilhando experiências para conseguir melhorar cada vez mais os seus processos. E aí não fica aquela coisa assim, nossa, aquele martírio. Eu tenho que fazer tal coisa. Tu tem que, eu tenho que fazer... Calma! Porque daí aí vira algo prazeroso, porque daí você se planejou, você se organizou, você sabe como fazer e você tem que fazer de novo para ter resultado, porque é a mesma coisa que abrir a loja todos os dias. Eu não sei em que momento você vai ver esse vídeo, mas hoje, nesse exato momento, a gente está passando por uma pandemia e tudo que uma lojista de loja física mais quer é poder abrir sua loja física. Então, você não vai abrir sua loja online publicando todos os dias? Por que não, né? Por que não, né? Então, pense e reflita sobre isso. E tenha em mente que consistência é mais importante do que fazer de qualquer jeito, né? Que nem aquele exemplo que eu dei dos 7 postagens no dia e nenhuma no resto da semana, então é melhor fazer uma por dia ao longo da semana e que tem que ter quantidade, mas com qualidade. A gente tem a famosa frase do feito é melhor que perfeito e a gente sempre bota uma vírgula, desde que seja bem feito. Se você está dando o seu melhor naquela publicação, excelente, vai lá, toca a ficha, segue o barco e vai melhorando a partir do que você já sabe fazer, porque você está buscando o seu melhor. Isso é muito importante. E vai. Não, e abre aspas aí, se tiver com papel e caneta na mão, escreve de novo aí, ó. Feito é melhor que perfeito, desde que bem feito. Eu falei um pouco diferente, mas desde que seja bem feito, isso que é mais importante. É aquela questão que a gente já falou aqui em outros episódios, de ter uma vitrine online e não uma foto qualquer de produto. É fazer uma produção, mostrar que tem um cuidado na apresentação, porque tem toda uma técnica por trás. Porque assim, se você... Pensa comigo, tá? Eu gostaria que você fizesse de verdade esse teste e depois volta aqui nesse vídeo, pode deixar o comentário, ou pode deixar o comentário caso você já tenha feito esse teste ou percebido isso. Quando você vai lá e posta uma imagem de qualquer jeito, com uma luz meia boca,
não mostrando muitos dos detalhes do seu produto, não valorizando tudo que ele pode ser valorizado, porque seu produto, eu já tô partindo do pressuposto que ele já é um produto muito bom, mas ele não parece tão bom na imagem. E daí você vai lá e posta ele. Daí dá um tempo, ele não vendeu, você vai lá, daí você conheceu a vitrine perfeita, e daí aprendeu, começou a entender como é que pode, se pelo menos, melhorar um pouco, assim, fazer uma iluminação melhor, e daí você posta ele de novo. Não tem muito mais like, não tem muito mais comentário, as pessoas percebem isso. Por quê? Você se dedicou, você deu o seu melhor, você aprimorou, você mostrou realmente que aquele produto nossa, é tudo que eu preciso pra mim, é tudo que eu tava buscando. Então, assim, faça esse teste. Comece a cuidar mais da apresentação do produto, porque isso com certeza vai refletir. Desculpa, fala. Quantidade versus qualidade, né? Então, assim, nossa, eu não vou só fazer o que a Luísa e o Francisco falaram, eu vou postar 5 postagens no feed e vou fazer 15 story. Mas tudo meia boca. Então, calma, volta um passo, faz 1, faz 5, e aí você vai construindo isso e entendendo como fazer uma entrega show de bola para o seu cliente, porque é o que ele merece. E o processo de venda é um funil, né? Então, é como se fosse, entra mais pessoas na loja e menos pessoas, elas vão diminuindo a quantidade e menos pessoas viram clientes. Mas, esses likes, esses comentários, toda essa interação que começa a acontecer é um sinal de que está vindo mais pessoas para este funil, que consequentemente vai resultar em vendas. Então, volto ao que falamos aqui antes. Quando postar todos os dias, ficar claro que postar todos os dias contribui diretamente para vender todos os dias, então isso vai se tornar uma prioridade para a loja. Exato. Certo? E aí agora a gente trouxe Eu vou te fazer essa pergunta. Faça lá, desculpa. Porque tu que é o cara que leu o livro. Diga. Seguinte, o que eu preciso fazer para não deixar tudo para a última hora? Como é que eu faço para essa produção de conteúdo, para essa produção de vitrines online não fiquem para a última hora? Conte-me mais. A gente estava conversando sobre o conteúdo desse episódio de hoje. E aí eu lembrei de um livro que eu li esse ano que se chama Hábitos Atômicos. Então, Hábitos Atômicos, o nome do autor é James Clear. Né? Então, vou repetir porque às vezes as pessoas perdem o nome. Hábitos Atômicos. É um livro muito legal e a gente trouxe alguns conceitos aqui emprestado do James, né? James. Para compartilhar, porque tem tudo a ver e a gente vai mostrar para vocês. Primeira questão é que o hábito atômico é como se fosse um pequeno hábito que, se você fizer ele, vários pequenos hábitos geram bons hábitos. Então, esse é aquele 1%, assim, são pequenas conquistas que a gente faz para que a loja chegue nos resultados que a gente deseja. Então, vou dar um exemplo que não é de loja. Eu quero fazer exercícios físicos. É óbvio, às vezes tem muita gente que acha que precisa se inscrever na academia, comprar um tênis novo para poder caminhar, comprar roupa e esperar um dia que não tenha vento e não sei o que. Se ela simplesmente chegar em casa, subir as escadas até o apartamento, por exemplo, ou andar uma quadra ao redor e voltar para casa, ela já está fazendo um pequeno hábito que está levando ela em direção ao que ela deseja. Então, é um exemplo. Tu tem alguma analogia de loja? Eu tenho uma analogia que eu penso assim, ó. Se a pessoa fizer, se ela nunca faz nenhum story, mas aí ela começa a fazer um story por dia. No final de uma semana, ela tem 7 stories acumulados. Aí depois, no final de um mês, ela tem 30. Então, fazer um story por dia pode parecer algo, né? Uma postagem e fazer os 5 stories. Então, no final de uma semana a gente tem 35 e no final de um mês a gente tem 150 stories. Pra quem não tinha nada, né? Já tem uma bela de um crescimento ali de conteúdo. Então, assim, às vezes as pessoas meio que menosprezam, assim, mas é só isso. Pois é, mas tem gente que nem o só faz. E aí quer lá, tá na espera do milagre. E a mesma situação, às vezes a gente olha pra muita gente, daqui a pouco, os 5, 10, 15 stories, é muita coisa. Nossa, é impossível eu fazer.
e aí deixa de fazer porque aquilo parece algo muito longe. Mas faça pelo menos esse 1%, esse hábito atômico para construir isso. Quando vê que quem fez um faz dois. Às vezes é isso, assim, quando montou lá a função, quem está fazendo um faz 3, pronto, e aí quando viu foi. E assim, ó, pensa comigo na matemática. Eu não sou assim a melhor pessoa da matemática, mas eu acho que a gente consegue chegar lá. Ó. Um dia tem 24 horas, são muitos minutos e milhares de segundos, né? Se tu for parar pra pensar, um story tem 15 segundos. 5 stories vão ter 1 minuto e 15 segundos. Dentro de 24 horas, pensa a fração de tempo, do teu precioso tempo, que você vai demandar para divulgar um produto e a sua loja. Será que não vale a pena? Ah, eu acho que vale. Eu desconfio, né? Então, assim, tá vendo que é bem pequeno, mas é um movimento. É pra tu chegar pra todo mundo dizer, oi, eu tô aqui. E todo esse movimento, daí essa outra sacada que veio do livro, ele vai em relação... você precisa mudar a identidade. Eu vou exemplificar usando o mesmo exemplo que tem lá. Por exemplo, se eu chego pra uma pessoa que parou de fumar agora e ofereço um cigarro. Se essa pessoa falar assim, obrigado, mas eu não fumo, é diferente dela falar obrigado, mas eu estou tentando parar de fumar. Qual que é o certo? O estou tentando parar de fumar, no fundo ela está dizendo para ela mesma que ela ainda fuma, mas ela está fazendo uma força para não fumar. E quando ela diz que ela não fuma, ela mudou a identidade dela, vamos dizer assim. Ela desligou um botão na cabeça dela. Isso aí. Então, a identidade da lojista que pretende vender todos os dias e quer fazer postagem todos os dias, ela tem que dizer eu posto todos os dias, porque assim eu vendo todos os dias e faturo com a minha loja. Então, se eu fizer pequenas ações que estão alinhadas com essa identidade, eu cada vez mais me torno aquela identidade que eu tô buscando, ou que eu decidi ser. Essa é a questão. Eu não sei se existe de quem que é o dono dessa frase, mas eu ouvi uma vez e eu levo isso como uma verdade. O cérebro não sabe a diferença entre sonho e realidade. Então, se você estiver em movimento, estiver fazendo e produzindo os conteúdos, estiver buscando uma qualidade nessa sua entrega, e você tá pensando, não, eu sou assim, eu tô postando, eu tô fazendo, eu vendo todos os dias, você vai estar construindo na sua mente uma energia, né? Uma forma de pensar que vai te fazer levar a esses resultados. É óbvio que não adianta só ficar sentada pensando, eu vou vender todos os dias. Não, tem que fazer as ações. 1% em direção a isso. Exato. E aí tu vai montando essa identidade que o teu cérebro tá pensando aí. Meio filosófico, mas eu gosto muito. Eu quero ser fit, eu quero fazer exercícios, vou decidir que eu quero ser uma pessoa saudável. Vamos usar um exemplo que vai fugir um pouco aqui, mas é que nós estamos falando de hábito agora. Eu decidi ser uma pessoa saudável, então eu vou fazer pequenas ações que me tornam mais saudável. Que é, por exemplo, andar uma quadra que eu acabei de comentar. Quando saiu de casa para andar uma quadra, dá uma volta de 2 quadras. E quando viu, está construindo um hábito que é mais consistente e vai tornando cada vez mais saudável. Entendeu? Vou dar um exemplo que teve lá em casa, que a nossa mãe não estava caminhando tanto e agora hoje ela caminha 4 quilômetros tranquilamente. Então, assim, foi influenciada por este livro. Foi influenciada por este livro e tá dando muito certo. Então, parabéns. É isso aí. E aí tem uma questão também que a gente anotou aqui, que são as 4 leis dos hábitos atômicos. Então, para tu começar a criar um hábito, a gente achou muito legal isso. Então anota aí cada uma dessas leis. A primeira dela é tornar este hábito claro. Botar luz nele? Não, né? Explica. Eu vou falando a lei, tu vai explicando. Eu dou um exemplo, acho que é melhor. Então, tornar o hábito claro. Então, tornar o hábito claro, eu vou dar um exemplo de loja. Então, assim, ó, às 9 horas da manhã, quando eu estiver na loja já, eu vou fazer uma postagem. Isso aí, vou fazer um story. Às 9 horas da manhã, tá claro? Tá entendível, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer e onde eu tenho que fazer. Então, mas Lu, eu não tenho loja. Bom, então tu vai todos os dias na sua casa, onde você tem os seus produtos, você vai fazer um story às 9 horas da manhã. Isso, então o hábito ficou claro. Agora tu torna ele aparente. Então tu conecta ele a outro hábito. Então, por exemplo, assim,
eu decidi que eu vou fazer o hábito, eu vou fazer os stories às 9 da manhã, então eu vou fazer ele logo depois que eu tomo o meu café. Então quando eu faço o meu café, logo assim que eu terminar, eu conecto com outro hábito. A gente faz isso todos os dias. A gente acorda e daí vai escovar os dentes, toma banho e tal, cada um tem sua rotina, mas tu vai juntando um hábito no outro. Então tu simplesmente encaixou aquele hábito que tu deseja fazer, de fazer a postagem, a um outro que você já faz naturalmente. De preferência, inclusive, um hábito bom, que daí tu consegue associar uma coisa com a outra. Muito, por exemplo, tomar café é muito bom. Isso aí. O outro é tornar este hábito fácil. Esse é muito bom e a gente tem alguns bons exemplos para te dar. Que é, por exemplo, assim, ó. Imagina que você tem que fazer os stories, mas aí toda vez que você tem que fazer story, você tem que deixar o espaço arrumado, pegar, sei lá, se você tem carregar o celular, apoiar o celular, pegar, desempacotar um monte de coisa para que você possa mostrar. Tipo, tá vendo que é muito mais longo o processo, muito mais trabalhoso. Ao passo que, se você tem um lugar onde você sempre faz as suas postagens, você chega naquele lugar e pum, vai lá e faz. A gente faz exatamente isso. Então, toda vez que a gente vem, que a gente tá numa semana de conteúdo, quando a gente tá gravando, por exemplo, esse episódio, a gente já deixa esse espaço aqui pronto. A gente chega, conecta tudo que precisa conectar e toca o barco. Eu, por exemplo, em casa, quando eu tô em casa, e agora a gente tá nessa história da pandemia, às vezes eu tenho um lugar onde eu vou lá e eu tenho um cantinho onde eu faço os stories, que eu sei que ninguém vai me incomodar e tá tudo certo, né? Isso, inclusive as nossas alunas sabem muito bem que a gente comenta, por exemplo, que a pessoa, é ideal que ela tenha um canto, um espaço na loja, em casa, enfim, onde ela tem possibilidades de cenários diferentes. Então ela guarda as possibilidades de cenário ali para experimentar, então ela não precisa sair montando toda a parafernália para começar a fazer as imagens das vitrines online do zero. Então fica tudo meio que, os equipamentos meio que guardados lá, uma caixa com tudo que precisa, iluminação e tal, porque daí simplesmente está de fácil acesso. Quanto mais complicado for de ter que buscar ideia e comprar, tá tudo lá encaixado, é mais fácil de eu executar isso. Vou dar um exemplo bem prático. Tá vendo aqui pra trás? Imagina ter que montar toda hora, trazer a Amélia que tava em outro lugar, botar os quadros, botar os livros, botar a jiboia aqui, que é a nossa planta. E caso você tenha gostado dela, o nome dela é jiboia. Tinha uma pergunta. Outro dia tinha uma pergunta assim. Então, assim, a gente deixa tudo pronto, chega aqui e tá pronto, né? A gente tem até uma estrutura ali pra controlar o som, que a gente deixa já pronta, preparada pra qualidade de som. Porque se fosse toda vez ter que montar, não, depois eu faço, depois não sei o quê, e aí vai deixando para depois e acaba não sendo feito. Usando a mesma analogia do emagrecimento, se quiser emagrecer, se tu deixar fácil o acesso a doces, vai ser mais difícil, porque uma hora ou outra você vai acabar fazendo. Então, quando você quer colocar um hábito, você tem que tornar ele fácil. Às vezes, talvez a gente já tenha até ouvido isso, mas enfim, a gente está tentando trazer aqui para o ambiente da vitrine online, né? Mas, por exemplo, eu vou para academia, então eu já deixo as minhas roupas separadas. Por quê? Porque o hábito está fácil, eu não preciso ter que ir lá, não vai dar tempo de desistir. Né? Não vou achar uma desculpa para deixar para depois. Essa é a questão. Entendeu? E por fim, a quarta lei é torne-o satisfatório. Esse aqui eu tive que olhar porque eu não lembrava o que era, confesso. Esse é muito bom e eu faço isso para a academia. Isso eu já até falei nos stories lá da Vitrine Perfeita. Eu tenho um calendário onde eu vou lá e anoto qual foi a atividade do dia que eu fiz. Afinal de contas, eu sou uma pessoa que gosta de fazer atividade, faz bem para a cabeça e tudo. Então, assim, quando eu consigo, quando eu vou na academia, quando eu dou uma volta na quadra, quando eu caminho com a cachorra, enfim, o que quer que seja que eu faça, eu vou lá e marco. E aí eu confesso, dá aquele gosto, olhar aquele calendário cheio, todo verde, fez isso, fez aquilo. É satisfatório. É satisfatório. E aí eu penso assim, nossa, tá, sei lá, no dia 25, lá, final do mês, eu não vou hoje. Não precisa, mas aí tu olha aquele calendário,
Tu vai falhar? Tu vai deixar aquele buraco branco? Não vai, não vai. Tu vai dar um jeito, tu vai achar um tempo no teu dia pra fazer. Então, levando para as publicações, faça isso, faça um calendário para as publicações. Ó, fiz. O importante Fica é satisfatório. tornar o hábito satisfatório. Então, por exemplo, a gente comentou do café. Se você gosta muito de café, por exemplo, você só se dá o café depois de ter feito a postagem. Por exemplo. Então, tu associa uma coisa como benefício da outra. E essa do calendário é aquela sensação de ver que você está indo de encontro com a identidade de quem quer postar todos os dias, para vender todos os dias, para faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais, que é o objetivo, né? Então, isso que tem que ficar claro. E só um detalhe que eu lembrei aqui, que tu comentou, de ver um calendário e tal. E aí, quando você falhar um dia, ou eventualmente, também não precisa puxar o chicote e se matar. Né? Acontece, né? Nem sempre é possível fazer tudo. Então, o importante é ter consciência de que não dá para ficar vários dias sem postar e aí abandonar, né? E desistir daquilo que estava sendo construído. Então, volta, retoma o processo e vai em frente. Então, assim, ao invés de dizer, meu Deus, eu desisto, eu não quero mais, eu se culpar por isso, olha para trás e diz, no dia 25 eu não vou conseguir porque eu tenho outras coisas para resolver da minha loja, existem outras prioridades e tá tudo certo, mas eu vou olhar o meu histórico no dia 26, eu sigo o barco e tá tudo certo. Isso aí. Ninguém precisa entrar em desespero porque, né, falhou um dia e acontece. Mas é o negócio do hábito, você já construiu até ali, então olha o seu histórico e você vai continuar conseguindo fazer porque já faz parte do seu dia a dia. É isso aí. E aí, então, pode ter surgido a pergunta que seria como eu posso atrair clientes e não deixar o meu conteúdo chato? Já que eu tô postando todos os dias, né? Porque eu não tenho criatividade para fazer tanta coisa diferente. Como é que eu faço? Então, como é que eu faço para não ter um conteúdo chato? Bom, a grande resposta para isso são, na verdade, duas coisas que concluem em outra, que é uma construção de um conteúdo que seja apresentando o seu produto, que esteja agregando algo para o seu cliente, porque daí você vai conseguir construir uma audiência qualificada, que tem tudo a ver com o primeiro pilar do nosso método. Você vai ter a apresentação dos seus produtos da forma correta, que é através de uma vitrine online perfeita, e também vai comunicar as suas vendas de forma estratégica. Então, todos esses pontos, junto com uma oferta irresistível, formam uma campanha de vendas. Então, assim, você vai construir esses 4 pilares e no final das contas vai ter uma campanha de vendas. Então, não vai ser sempre exatamente a mesma coisa. Você vai construir isso ao longo dos dias da semana, ao longo do tempo, e isso vai fazer com que o seu conteúdo não fique chato e sim interessante, porque qual que será a próxima novidade? Novidade no sentido de qual que é a próxima história, qual que é a próxima campanha, isso. Porque novidade não necessariamente significa ser produtos novos. Caso você não esteja entendendo o que eu tô falando, o que a pessoa faz? Volta algumas casas. Volta algumas casas, Acho que porque foi no terceiro episódio este episódio já foi gravado. E o importante é ter em mente a questão das campanhas. Então, a cada novo ciclo você renova a sua comunicação, você apresenta os produtos de maneira diferente, você tem uma nova história, um novo contexto, uma nova oportunidade para a pessoa. E isso é o que faz a pessoa ficar lá no feed e olhar, porque ela está vendo uma campanha. Aliás, ela está querendo aproveitar aquela campanha e quando ela viu, ela está tendo benefícios de campanhas anteriores ou até das próximas, porque você está fazendo antecipação, você está mostrando o que vem pela frente. Enfim, até enquanto a gente estava falando sobre isso aqui, eu lembrei de uma loja que a gente visitou há um tempo atrás. A gente teve a oportunidade de participar, de visitar a maior feira de varejo do mundo em Nova York, e tinha uma loja lá que se chamava Story. S-T-O-R-Y. Que é história em inglês, e essa loja ela se renovava 100% a cada 3 meses, eu acho, 4. Não, a cada 9 semanas. Bom, então olha menos.
Não, dá 2 meses e meio. É, isso aí, verdade. Então, a cada 2, 3 meses, vamos botar, ela se renovava 100%. Uma loucura, assim. É Nova York e tal. Piso, tudo. Né? Trocar completamente, quebrar tudo, trocar tudo. A decoração, os produtos, tudo. Era uma nova história. E assim ela gerava sempre uma novidade. As pessoas queriam saber qual que seria a nova história, o que essa loja ia apresentar de diferente na próxima vez. Ela fazia um ciclo, fechava, sei lá, 2 semanas para reformar completamente e entrava tudo de novo. Não precisa fazer isso, mas nas redes sociais é muito mais fácil fazer novas histórias a cada campanha. Então você pode fazer isso sem precisar demolir a loja inteira. É isso, fica um pouco mais barato. Fica um pouco mais fácil, né? Convenhamos. Mas enfim. Mais sustentável, inclusive. É, por aí. Bom, vai e aí, resumindo, né? E aí, como é qual que é a lição de moral, não, a moral da história toda aqui e o que eu acho que é importante a gente sempre frisar aqui com você? Bom, o mínimo do mínimo é pelo menos uma postagem no feed e 5 stories todos os dias, certo? Ok? Mas aí, como é que acontece, né? Como é que... Tudo ajustado também à sua capacidade de produção, né? Não se puna por não atingir esses números, vamos dizer assim. Desculpa, te interrompi. Não, obrigada pela interrupção, é que deu uma falhada. Mas assim, ó, o que fica como, digamos assim, um alerta, que você pode ter bastante presente no Instagram, por exemplo, numa rede social. E aí você pode ir lá produzir os conteúdos e aí às vezes você pensa assim, eu não consigo reaproveitar, eu só posso usar isso pro Instagram. Não, você pode... Como uma dica. Não é nenhum alerta, é uma dica. Porque assim, às vezes com algumas adaptações você consegue atender os diferentes formatos. Posso dar um exemplo? Aí, lógico. Então, por exemplo, tô numa campanha de jeans. E aí a gente fez várias postagens de vitrines online de produtos de jeans. E eu tinha a intenção de usar isso, mas na hora que eu fui fazer, eu já tirei algumas fotos a mais, enfim, né, de outros tamanhos e tal. Eu posso usar essa mesma postagem do jeans que eu postei nos stories para mandar, eventualmente, num outro dia, para uma lista específica do WhatsApp, para fazer uma montagem e compartilhar no Reels ou no TikTok, para fazer uma postagem que vai para o feed. Então eu posso usar esse mesmo material, ele não precisa ser exclusivo para aquele único ponto que eu vou publicar. Eu posso usar esse conteúdo ou até na hora de fazer... vamos dar um exemplo bem simples. Eu vou tirar uma foto de um brinco. Eu posso tirar uma foto quadrada que vai para o feed e já tiro uma foto assim que vai para os stories. Aí eu posto daqui 2 dias nos stories. Mesma foto, mesma produção, mesma vitrine online. Tempo. Mesmo trabalho, só fiz 2 cliques. Então, tenha em mente que é possível fazer isso e isso otimiza o tempo. Mas o alerta é cuidar, porque cada rede social, cada plataforma tem os seus tamanhos, as suas características. Ficaria muito estranho se a gente apresentasse, sei lá... que nem o feed tem o vídeo, um quadradinho. Se a gente apresentasse um quadradinho no YouTube no tamanho desproporcional, assim. Então, as coisas têm que estar no formato da plataforma. Né? Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam produzindo, por exemplo, um vídeo, vai lá, mostra, faz um vídeo maravilhoso, mas aí quando posta no Instagram, cortou a cabeça. Aí fica... É o exemplo clássico. É o exemplo clássico. Então, assim, adaptar os formatos. Mas eu queria postar exatamente a mesma coisa igual. Às vezes não dá. Só requer uma certa adaptação para que você realmente consiga usar esse conteúdo de um jeito que tenha qualidade. Lembra do feito, melhor que perfeito, desde que bem feito. É isso aí. Então, assim, são esses pequenos cuidados. E falando sobre as diversas redes sociais, a gente tinha comentado lá no começo que a gente sempre acaba focando bastante no Instagram. Por que a gente sempre foca bastante no Instagram? Por 3 razões, eu acho que são elas. Quais são as 3 razões? A primeira delas é que todo mundo está no Instagram, então você tem que estar onde todo mundo está. A segunda delas é que cada vez mais o Instagram vê como uma possibilidade de
de rentabilizar o próprio negócio do Instagram, né? De ter lojistas ali, que anunciem, que estejam presentes, que tragam as pessoas até lá. E o terceiro ponto é que o Instagram está sempre se atualizando. Ele sempre tem uma novidade, ele sempre tem algo novo, ele sempre muda alguma coisa. Então, assim, ele nasceu com o feed, aí do feed veio o direct, que daí era a mensagem do Facebook, aí veio o story, aí veio o Reels, aí veio o IGTV. Eu tô contando em ordem errada, não na ordem cronológica. Mas a questão é... Veio a live, veio live, tudo. Veio tudo. Então, assim, eles estão sempre de olho, pelo menos neste exato momento, o que está acontecendo no universo, no mundo, o que são as tendências, o que está acontecendo, para eu colocar aqui para as pessoas continuarem aqui comigo e não debandarem para outras redes sociais. Isso aí. E então, o Instagram é craque nisso. É bom. Tanto é que hoje mesmo ontem aconteceu já uma atualização que o Reels poderia fazer um remix. 2 pessoas. Como é que agora os directs pode ter reações diferentes, então tem sempre coisas novas acontecendo. A gente sempre fala que muito em breve essa colinha do Instagram vai poder ser usada nas lives para venda acontecer direto, sem a pessoa sair da live, muito provavelmente. Várias outras adaptações que a gente nem imagina, mas eles estão sempre trazendo novas ferramentas. E aí vem um grande cuidado, isso que a gente está falando assim de quantas postagens eu devo fazer por dia. 1 e 5 a gente falou aqui, né? Para ter um número, para ter uma resposta. Mas, por exemplo, agora mesmo esses dias, os stories eu andei lendo alguns outras pessoas falando sobre o assunto, que diziam que agora talvez o story seja melhor fazer blocos de stories, por exemplo, fazer todos os stories no começo da manhã, do que fazer vários pingadinhos ao longo do dia. Tem que experimentar e fazer teste. Porque o que é esse bloco que o Francisco está falando? Eu vou contar uma pequena história numa quantidade, sei lá, X de stories. Não vou começar a contar, daí 3 horas depois eu volto, continua aquela mesma história. Não, eu conto isso, abro uma nova janela, conto isso, conto aquilo. Então você vai começar, continuar e finalizar aquele conteúdo naquele período. Por isso tem que estar aqui, ó, sempre de olho no que está tendo de diferente. Aí aparece uma nova funcionalidade. Foi o caso que aconteceu com o Reels agora há pouco no Instagram. Pum! Grande oportunidade de aparecer porque ele está querendo que todo mundo use. Daqui a pouco aconteceu agora, há 2 meses atrás, eu acho, teve um boom do Clubhouse. Virou uma febre, era uma rede social de áudio. Pode apostar aí, é muito provável que o Instagram vai trazer uma funcionalidade parecida com essa. Quem que pode sair beneficiado com isso? Sei lá, uma loja de roupas, talvez não, mas uma loja que vende livros pode se beneficiar, né? Então até o Clubhouse, por exemplo, a mudança que teve no Instagram foi ter 4 pessoas na live. Isso, já são algumas adaptações para... eu queria ter mais pessoas para trocar uma ideia, que era trocar ideia era da história do Clubhouse. Então, assim, esteja atenta. Não ache que, agora eu tô lá dentro. Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Tá sempre fazendo algo, mas sempre analisando o que tá acontecendo e como é que estão... Até as próprias tendências, a própria... O que acontece, né? Muitas vezes a forma com que as pessoas usam determinado aplicativo altera a forma que ele é utilizado. O próprio Instagram nasceu para ser divulgação de restaurante. Então, tu tirava lá a foto de um produto, de um prato, botava a localização e sabia exatamente aonde aquela pessoa lá tinha comido. E daí depois foi crescendo e hoje não é nada disso, né? Muito mais do que só uma foto de um prato. O mais importante é estar presente para consistência, colocar isso como prioridade, criar um hábito em cima disso. A gente falou, né, muito sobre o assunto aqui. Se você inclusive tem alguma sugestão, alguma estratégia que você já experimentou e que funcionou e quer compartilhar, coloca aqui nos comentários desse vídeo. Já aproveita e dá o like, se inscreve no canal, aciona o sininho, tudo aquilo que nos ajuda muito aqui a crescer o canal e a divulgar esse conteúdo. E o importante é a mensagem final, eu diria, que é sim postar
com frequência, estar lá todos os dias, abrir a sua loja para que as pessoas vejam os seus produtos, o seu conteúdo e comprem da sua loja para que ela fature de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais e faça vendas todos os dias. E assim, complementando a frase final, sempre pensando em construir uma audiência qualificada, em ter os teus produtos muito bem apresentados através de vitrines online, ter uma comunicação estratégica de vendas para vender os teus produtos e montar uma oferta irresistível, e pegando cada um desses 4 pontos, ter uma campanha de vendas. Que é isso que vai fazer com que o seu feed fique bonito, o seu feed venda, a sua loja venda e você tenha todos os resultados daquela... Como é que era a identidade? Mudança de identidade realmente aconteça na sua mente, assim como os outros pontos que você vai construindo para crescer o seu negócio. Isso aí, então eu espero que você tenha gostado desse episódio e a gente se vê no próximo episódio do podcast Vitrine Online. Tchau, tchau. Até mais.